Couro cabeludo, cabelos sem caspa e 10 vezes mais fortes. E veja especialistas cozinha e banheiro com camada protetora. Limpeza superior. Simples assim. Verdade, justiça, liberdade. TV Amazonas 40 anos. Sua escolha, nossa história. Muito boa noite a todos, direto dos estúdios da TV Amazonas, no bairro do Aleixo. Começa agora o debate entre os candidatos a prefeito de Manaus, esta capital que é referência para o Brasil e o mundo. É o último encontro antes de conhecermos a sua decisão, eleitor, na votação do próximo domingo. Examine as propostas, avalie o desempenho de cada um e vote conscientemente. Afinal, sua cidade merece, não é mesmo? Esse debate também está sendo transmitido pela Rádio Amazonas FM e pelo G1 Amazonas. Aqui no nosso estúdio recebemos os candidatos e a candidata. Vanessa Graziotin, do PCdoB, Valdernei Avelino, do DEM, que participa desse debate por força de decisão judicial, Arthur Neto, do PSDB, Serafim Correia, do PSB, Henrique Oliveira, do PR, e Sabino Castelo Branco, do PTB. O posicionamento dos candidatos no estúdio foi decidido por sorteio. Eles vão se manter em silêncio para não prejudicar uns aos outros, nem aqueles que nos acompanham pela TV, pelo rádio e também pelo G1. Conheça agora as regras do debate. Vamos a elas. No primeiro e no terceiro bloco, os temas vão ser definidos por sorteio. No segundo e no quarto blocos, os temas serão livres. Nos blocos de temas determinados, depois de sorteado o tema, sortearemos o nome do candidato que fará a primeira pergunta. Nos blocos de tema livre, sortearemos apenas o candidato que começa a rodada. Os tempos ficam assim: 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e 15 segundos para a resposta, 45 segundos para a réplica e 30 segundos para a tréplica. A segunda pergunta será feita pelo candidato que respondeu a primeira e assim por diante. O candidato terá sempre de perguntar a um adversário que ainda não tenha falado no bloco. O último fará necessariamente a pergunta ao candidato que abriu a rodada. Aqueles que já foram sorteados para abrir os blocos anteriores não participarão do sorteio que definirá quem vai abrir o bloco seguinte. Assim, cada bloco será sempre aberto por um candidato diferente. No quinto bloco, também sortearemos as considerações finais. As regras assinadas por representantes dos candidatos não permitem ofensas pessoais e acusações que atinjam a honra e a dignidade dos adversários. Mas se um candidato se sentir ofendido ou caluniado pelo oponente, poderá pedir direito de resposta. É claro que nós não teremos esta situação aqui, dado o nível dos candidatos e da candidata. Esse pedido será analisado por nossa equipe de produção e a decisão será anunciada assim que possível. Se o direito de resposta for concedido, o candidato ofendido terá 1 minuto para a sua defesa. Mas trataremos de temas de interesse da coletividade. Não haverá ofensas, com certeza. Os candidatos também, eu peço aos candidatos e à candidata, relembro, não poderão exibir para as câmeras qualquer tipo de texto ou panfleto ou papel. As regras também não permitem que um candidato fale fora de sua hora. Vamos então começar o nosso debate. Neste bloco, os candidatos farão perguntas sobre temas determinados que eu vou sortear agora. Vamos então saber qual será o primeiro tema. O primeiro tema... Espera aqui. Tema de interesse da coletividade. O tema é trânsito. Este é o primeiro tema. Eu vou sortear, então, o candidato que fará a primeira pergunta. Todos conhecem bem aqui as regras da primeira pergunta. A primeira pergunta sobre trânsito, candidato, está aqui, Henrique Oliveira. Ele fará a pergunta. Por favor, o senhor fará a pergunta. 30 segundos para a pergunta e a quem? Fazer a pergunta para o Arthur. Arthur, a gente sabe que um dos graves problemas do trânsito, da mobilidade urbana em Manaus, é a questão das vias estreitas, né? A Recife continua sendo a Recife do jeito que foi criada, Paraíba do mesmo jeito, Torquato, Constantino Neri. Quais são as intervenções
no seu entender, que pode modificar para melhor a questão do trânsito na nossa cidade? Lembrando o candidato Arthur Neto, aí está então a pergunta. O senhor pode responder a pergunta sobre trânsito, de interesse da coletividade, por favor. Muito bem. Intervenções viárias grandes e pequenas, recuperação de vias já existentes, a rotatória do produtor, a rotatória do coroado, semaforização inteligente e, sem dúvida alguma, o recapeamento, o reasfaltamento, a repavimentação da Recife, da Constantino Neri, da Altaz Mirim, da Max Teixeira, dessas vias fundamentais por onde transita o trânsito engasgado de Manaus hoje. As respostas têm que vir no sentido de nós aumentarmos a velocidade média dos ônibus, que hoje está em péssimos 8% por hora, 8 km por hora, quando o ideal seria nós elevarmos isso inicialmente a 18 por hora e com o advento do BRT, o ônibus metrô, a 35, 30 por hora, e aí nós teríamos uma resposta de transporte de massa à altura do que se espera em Manaus. Candidato Henrique, o senhor, por favor, com a sua réplica. Na verdade, muitas vezes se cria dificuldade para vender facilidade. Nós vamos combater o desperdício e a corrupção, e 2 pontos são fundamentais aí que oneram principalmente o bolso de quem tem o carro hoje e que faz o trânsito de Manaus não funcionar. O recapeamento das avenidas, ruas, vielas, com asfalto decente, e acabar de uma vez por todas com a indústria das multas. Hoje, se você for colocar no orçamento familiar o que uma pessoa gasta com as multas e também com a manutenção dos seus carros, dos seus veículos, dá mais ou menos 10% de tudo o que ele gasta, de tudo que ele ganha durante o ano. E isso nós vamos acabar na nossa administração. Candidato Henrique, obrigado. Candidato Arthur, por favor, a sua tréplica. Muito bem. Aumentar o efetivo dos fiscais e cuidar de fazer o alargamento de vias e também o recuo de paradas de ônibus. Parou de correr meu cronômetro, o recuo de paradas de ônibus. E aí nós teríamos a possibilidade de ter um trânsito paliativamente melhor, mas a solução só virá com o transporte de massa, e para mim esse transporte é o BRT em Manaus. Candidato Arthur, agora é a sua vez. Eu vou sortear o tema e o senhor... Não tenho. Eu vou sortear agora um tema e o senhor fará, então, a pergunta sobre esse tema, e o senhor escolherá, evidentemente, um candidato que não seja o candidato que começou este nosso programa. Vamos lá. A pergunta, candidato Arthur, plano diretor. Plano diretor é a pergunta e o senhor escolhe, a exceção do candidato Henrique. Por favor. 30 segundos para a sua pergunta. Eu escolho o candidato Paulo Henrique Avelino e pergunto a ele que projeto de plano diretor ele tem e que visão ele tem do plano diretor que está em tramitação na Câmara dos Vereadores. Muito bem. Eu não tenho o projeto. O projeto, como você diz, já está na Câmara de Vereadores e precisa ser votado e publicado até o dia 3 de novembro. Eu entendo que este plano diretor não foi devidamente discutido com a sociedade, não foi devidamente discutido com os interessados. Então, nós gostaríamos de fazer o adiamento deste plano diretor para que possamos discutir o que fazer com o Igarapé do Tarumã, que está sendo assoreado, o que fazer com a orla de Manaus, que prevê o acesso a condomínios, mesmo que sejam condomínios fechados, o que fazer com o potencial construtivo que precisa ser feito. Por isso é que nós precisamos buscar, inclusive, para onde vai crescer a cidade com as suas indústrias. Então, nós vamos buscar, sim, Arthur, fazer uma discussão ampla,
sobre o plano diretor, mas trazer a sociedade para discutir esse plano diretor. Vamos trazer os arquitetos, os urbanistas, vamos trazer os médicos, vamos trazer os engenheiros, vamos trazer os advogados, vamos trazer os trabalhadores, vamos trazer as pessoas que estão juntas nessa luta. Portanto, Manaus será uma cidade de todos, na arborização, nas calçadas, no trânsito, enfim, vamos fazer um plano diretor eficiente. Candidato Paulo Dernet. Candidato Arthur, o senhor tem a réplica. Inclusive a consulta pela internet. Aí se faria efetivamente uma consulta democrática. O plano diretor que está na Câmara, ele é tímido, ele é frágil, ele não oferece a um prefeito de pulso os instrumentos para reordenar a cidade. E mais, concordo com o candidato Paulo Dernet, é fundamental que a Câmara não vote, que se consiga a fórmula de a Câmara não votar isso, para que se espere o novo prefeito e se tenha a visão de quem vai tocar a cidade pelos próximos 4 anos. Porque Manaus precisa efetivamente de ordem, ordem democrática, ordem com democracia, com liberdade, mas ordem. E o plano diretor é essencial como instrumento para nós chegarmos a esse bom desígnio. Candidato Paulo Dernet, o senhor tem direito à tréplica. Por favor, 30 segundos. Nós precisamos fazer com que Manaus cresça com ordenamento. Nós precisamos fazer com que as indústrias tenham local para crescer. Nós precisamos fazer com que as empresas de construção civil possam construir os edifícios e esse potencial construtivo. Mas nós precisamos também cuidar dos terrenos que estão vazios. E aí sim tem que colocar um IPTU progressivo, porque nós não precisamos de terrenos baldios que pode juntar marginais. Vamos cuidar disso. Candidato Paulo Dernet, agora é a sua vez de perguntar. Eu vou sortear o tema e o senhor, por favor, vai fazer a pergunta a quem ainda não... Tema importante, segurança pública, é uma questão fundamental para a sociedade também de Manaus. A quem o senhor dirige a pergunta sobre segurança pública? 30 segundos. Candidata Vanessa. Por favor, a sua pergunta. Candidata Vanessa, eu, sendo prefeito, vou transformar a Guarda Municipal em Polícia Municipal. Vou cuidar para que esses corujinhas que tiraram as placas e que hoje multam indiscriminadamente sirva de indústria de multa. O que a senhora pretende fazer com a Guarda Municipal? Vai dar condições de segurança para as pessoas ou vai ficar do jeito que está? Candidata Vanessa, a senhora tem então o seu tempo para a resposta a respeito de segurança pública. Eu quero cumprimentar todos os telespectadores da Rede Amazônica, cumprimentar você, Heraldo, e os candidatos. E dizer que a segurança pública, diferente do que muitos pensam, não é uma atribuição apenas do Estado. A Prefeitura tem que ajudar muito na segurança da cidade de Manaus e na segurança das pessoas. A lei da cidade de Manaus, que é a lei orgânica, ela está muito defasada em relação a isso. Eu, como parlamentar, participei, assim como o deputado Paulo Dernet, da votação da lei do desarmamento, que permite uma modernização da Guarda Municipal para cuidar das pessoas. Então, imediatamente farei concurso para a Guarda Municipal e toda ela será preparada para trazer mais segurança às pessoas. Mas trarei também o programa Luzes da cidade e trabalharei muito com a prevenção, para que as crianças de hoje não sejam os jovens violentos de amanhã, aqueles que estão sendo seduzidos e levados pela droga. Então, eu quero dizer que na Prefeitura eu ajudarei muito a garantir uma segurança melhor para as pessoas, principalmente para aquelas que estão nas periferias e que perdem os seus filhos para as drogas. E considero fundamental essa atuação efetiva. Muito obrigado. Candidato Paulo Dernet, o senhor agora tem o seu momento. Eu vou contratar novos policiais, vou treinar, equipar e vamos armar essa polícia municipal, porque nós precisamos dar segurança. Vamos fazer ronda ostensiva, dando apoio ao programa Ronda no Bairro, que está muito bem avaliado, que conseguiu reduzir drasticamente os índices de criminalidade em todas as zonas da cidade de Manaus, onde está sendo implantado. Então, nós vamos fazer também a ronda ostensiva. Por isso é que a Polícia Municipal vai dar segurança nos postos de saúde, nas escolas, nos bairros, nos quarteirões, enfim, para a nossa população que precisa de segurança.
Candidata Vanessa, a senhora, por favor, na sua tréplica. Perfeitamente. O Estado e a cidade de Manaus vem recebendo um programa importante, que é o Ronda no Bairro, e se a gente conseguir fazer com que a Guarda Municipal atue efetivamente na cidade de Manaus, não apenas protegendo os prédios, mas protegendo principalmente as pessoas e trabalhando de forma integrada com o programa Ronda no Bairro, a gente vai garantir às pessoas uma segurança muito maior. E também, repito, o programa Luzes na Cidade é importante, porque as ruas escuras chamam os marginais. Muito obrigado, candidata Vanessa, mas a senhora vai continuar agora porque a senhora vai escolher a quem perguntar, com exceção daqueles. A senhora pode perguntar para o candidato Sabino e para o candidato Serafim. O tema é transporte. Por favor, a senhora escolhe o candidato e tem 30 segundos. Eu pergunto para o candidato Sabino. Candidato, nós temos em Manaus um projeto para que a Prefeitura construa o BRT, que é um projeto que vai melhorar muito o transporte coletivo, principalmente para as pessoas que vivem na zona leste da cidade de Manaus. O senhor tem concordância com esse projeto? Candidato, o senhor tem seu tempo, por favor, para responder. Obrigado, Heraldo. Quero agradecer em primeiro lugar a Deus, agradecer à Rede Amazônica, a você e a todos os candidatos. Mas eu quero dizer a você que me assiste nesse momento que esse não é o transporte que ainda é o transporte já testado e efetivo para Manaus. Não. A Zona Leste hoje, praticamente toda a Zona Leste onde vai passar o BRT, eles já estão certos que vão entrar na justiça. As pessoas que moram há 30 anos lá estão querendo pagar 30, 40 mil reais pelas suas casas, estão querendo tirar o direito que você teve há muito tempo para construir a sua casa. Esse BRT não passa do famoso expresso, de uma herança maldita que foi deixado pela uma administração passada. É os mesmos ônibus. Estão falando em Curitiba. Curitiba não é Manaus. Curitiba é uma cidade planejada. Eu chegando na prefeitura, o prefeito Sabino vai decidir com a população qual é o melhor transporte, o melhor sistema para Manaus. Não esse negócio. Todos aqui falam, é o BRT. É o BRT. E nem conhecem direito sobre o BRT. Nós não sabemos se isso é o melhor para Manaus. Mas quando eu chegar na prefeitura, você tem a certeza que o prefeito Sabino vai saber o que é melhor para essa população. Candidata Vanessa, por favor, o seu tempo. Olha, primeiro eu quero dizer que eu estudei bastante o projeto do BRT, que é, eu repito, de responsabilidade da prefeitura. E os recursos já estão disponibilizados pelo governo federal. É um projeto bom. Uma avenida nova será aberta ao lado da Grande Circular e fará com que as pessoas, toda a gente que vive na região leste da cidade de Manaus, tenha muito mais comodidade com o BRT. E farei com que esse sistema esteja integrado aos demais sistemas, porque vão implantar o bilhete único com integração temporal. E com 2 horas a pessoa vai poder mudar de ônibus sem necessariamente parar nos terminais. Esse é um bom projeto, sim, para a cidade de Manaus. O senhor tem direito à sua tréplica. Eu quero dizer que a candidata Vanessa disse que estudou muito sobre isso. A candidata Vanessa não era candidata a prefeita de Manaus. Ela não estudou sobre esse projeto, de forma alguma. Não foi isso que foi citado antes. Agora, todo mundo, por quê? O governador Almar tem uma boa aceitação da população, e todo mundo está dizendo, porque o monotrilho, agora eu vou unir o monotrilho com o BRT, porque o governador Almar vai construir o monotrilho. O prefeito de Manaus, se Deus quiser, serei, e eu vou decidir qual é o transporte coletivo. Sabino, e o senhor também vai continuar agora perguntando, porque eu vou sortear aqui o tema. Por favor, o tema do senhor, para o senhor, é um tema também de interesse da população, lixo. O senhor, necessariamente, pelo nosso rodízio, perguntará para o candidato Serafim. Por favor, o senhor tem 30 segundos. O candidato Serafim Corrêa foi prefeito de Manaus. E Manaus sofre, uma cidade que sofre há muitos anos, com uma lixeira a céu aberto. E eu gostaria de perguntar do candidato, qual é o seu projeto para o problema do lixo da cidade de Manaus? Que o senhor não conseguiu resolver isso em 4 anos quando foi prefeito de Manaus. O senhor terá o seu tempo agora, então, para responder, candidato. Bem, inicialmente, boa noite, Geraldo, boa noite aos demais candidatos, boa noite a você que nos assiste. Manaus é testemunha. Quando eu cheguei na prefeitura, tinha uma lixeira a céu aberto, com 300 catadores vivendo em condições subhumanas,
lá na lixeira. E nós transformamos aquilo num aterro controlado que serve de exemplo para todas as capitais da Amazônia. Aqui veio o prefeito até de São Luís, veio o prefeito de Belém, conhecer o trabalho que nós tínhamos feito lá. Nós tiramos aqueles 300 catadores, organizamos associações e cooperativas e a coleta seletiva foi ampliada e era toda destinada a eles. Os catadores foram tratados com dignidade. Hoje, Manaus tem o melhor aterro de todas as cidades da Amazônia. E isso foi feito na minha administração, eu tenho muito orgulho disso. Ao contrário de hoje, que a cidade está imunda, cheia de lixo, porque não há coleta regular, muito menos a coleta seletiva. Então, com toda tranquilidade, ilustre candidato, eu digo para o povo da minha cidade, que me conhece e sabe o que eu fiz. Manaus era uma cidade limpa. Obrigado, candidato. O senhor tem o seu tempo agora. Perguntei do candidato Serafim Corrêa sobre a coleta de lixo. Ele veio falar em aterro sanitário. Estou falando de uma cidade que está uma lixeira a céu aberto, não só de agora. Antes também. E ele não respondeu a pergunta. Estou falando com você, meu amigo, dos bairros de Manaus. Você que sofre com essa coleta de lixo. Uma coleta de lixo que mais de 120 milhões de reais por ano. Todos os anos nós pagamos isso por uma coleta que não existe. Os trabalhadores, você, eu estou falando com você que é gari, você que trabalha na coleta de lixo, que não recebe nem seu salário, salários atrasados. Então eu fiz a pergunta sobre a coleta de lixo, ele respondeu sobre o aterro sanitário, mas responda sobre a coleta de lixo. O senhor terá, então, direito, olha a palavra difícil que põe para a gente falar aqui, tréplica para o senhor, por favor, 30 segundos. Pois não. Bem, quem mora em Manaus sabe que a coleta de lixo na minha época era regular. A cidade era limpa e organizada, ao contrário do que acontece hoje, que a cidade está imunda, com toneladas e mais toneladas de lixo, exatamente porque a prefeitura atrasou o pagamento das empresas e elas atrasaram os trabalhadores. Agora, eu devo registrar que o prefeito de Manaus hoje é Amazonino Mendes, não é mais Serafim Corrêa. É ele que está sendo julgado, não sou eu. O senhor agora vai ter direito a fazer uma pergunta e eu vou escolher o tema. O senhor obrigatoriamente perguntará para o candidato Henrique. Okay. Os senhores estão colaborando muito comigo aqui, que estão fazendo no tempo. Muito obrigado. Olha que tema, ordem urbana. Candidato Serafim, por favor, 30 segundos. Eu inicio dizendo o seguinte: a atual administração eliminou muitas coisas boas que foram feitas anteriormente. Acabou com a domingueira, meia na catraca, integração temporal, remédio fácil. A pergunta que eu faço, meu caro Henrique, é exatamente a seguinte: qual é a sua proposta para colocar ordem urbana na cidade de Manaus? Candidato Henrique, o senhor, então, para a sua resposta. Olha, uma das primeiras coisas que eu vou fazer, Serafim, é não usar a permissividade. Como você, inclusive, foi permissivo no ano da eleição, e eu sei que muitas pessoas que moram lá na invasão de São Pedro, na Carlinho da Carbrás, que nos assistem nesse momento, que não tinham casa, você permitiu que, no ano eleitoral, essas pessoas invadissem lá a Carlinho da Carbrás, a invasão de São Pedro. Quer dizer, isso não pode acontecer mais, invasões na cidade, as pessoas não tendo mais a possibilidade de usar as calçadas, a poluição visual. Precisa ter ordem, precisa ter pulso. O próximo prefeito que assumir a Prefeitura de Manaus, ele vai ter a credibilidade com a população para que essas pessoas acreditem que a gente verdadeiramente pode mudar. As pessoas que estão nos assistindo nesse momento têm que fazer um diferencial entre o que é proposta e o que é promessa. Vamos nos prender às propostas, porque promessas aqui é um verdadeiro concurso de promessa. E se a gente for avaliar em todos os setores aqui, são propostas e promessas, muitas vezes, que não vão ser colocadas em prática, porque não tem do outro lado um líder que tenha pulso e que tenha firmeza. Muito obrigado, candidato Serafim. Para a sua réplica, por favor. Muito bem, eu quero lembrar a Manaus que a invasão do Carlinhos da Carbrás, lá no Parque São Pedro, ocorreu em 2004. O prefeito era o Carijó, não era o Serafim Corrêa. Agora, com relação a colocar ordem, principalmente no centro de Manaus, nós temos uma proposta que resolve a questão dos camelôs, que é a criação das galerias. Os camelôs seriam
gratificados receberiam um valor em dinheiro para que eles pudessem migrar da condição de camelô para a condição de microempresário. E assim fazendo, nós liberaríamos as calçadas que estão hoje totalmente tomadas pelos camelôs no centro da cidade. Por favor, candidato Henrique. Vocês de casa que leem jornal, que escutam rádio, sabem que, na verdade, foi na administração do Serafim que houve a invasão, né? Que houve a invasão da Carlinho da Carbraça. Mas nós precisamos voltar a essa questão do pulso, precisa ter pulso, precisa ser o novo, precisa renovar. As pessoas precisam começar a acreditar que um prefeito pode mudar verdadeiramente a vida de cada uma das pessoas que precisa do serviço público. E isso, a partir de 1º de janeiro, nós vamos fazer. Muito obrigado. E assim, encerramos o primeiro bloco deste nosso debate para prefeito de Manaus. A seguir, os candidatos escolhem os temas das perguntas. Rede Globo e TV Amazonas nas eleições 2012.